pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui bem rapidinho para poder explicar a respeito da Lei 7.498, que é a lei que vai regulamentar a profissão da enfermagem. Já no primeiro artigo, a lei traz para a gente que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições dessa lei. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa, seja ela naturalizada, seja ela estrangeira, seja ela nata, ela pode estar atuando na enfermagem aqui no Brasil, desde que faça aí a validação e equivalência do saber, né? Não é porque a pessoa formou enfermagem lá na Angola que pode chegar aqui e que vai executar a profissão da forma que fazia lá, tá? Tem que equivaler aquele ensino que ela teve de lá para cá, ok? Então, seja ela nata, seja ela naturalizada ou estrangeira, aqui no Brasil pode atuar. Não vou escrever tudo, não. Por quê? Porque tem outros países que não aceitam, tá? Não aceita que o enfermeiro atue lá com a formação que tem aqui do Brasil. Já no artigo 2º, traz pra gente a seguinte sentença: a enfermagem pode ser exercida mediante a comprovação legal de sua habilitação, ou seja, você pode atuar mediante ter a comprovação, né, a carteirinha do Corém, o seu diploma, né, o seu certificado de formação daquele curso, seja ele aí de técnico de enfermagem ou de enfermeiro, né, tendo aí essas especializações como pós em emergência, neonatologia, obstetrícia, né, dentre outras. Já lá no parágrafo único, traz para a gente o seguinte dizer: a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. A parteira, gente, em alguns aspectos aqui da lei, vai trazer lá que é a enfermeira obstetriz. E em outro, lá no fim, né, quando coloca ali o piso salarial dos enfermeiros, traz a parteira como aquela que fazia o parto lá no interior de Minas, que eu falei com vocês, tá? Mas para a critério, né, de desmistificação aí, para vocês entenderem, a parteira vai ser a enfermeira que tem a especialização em obstetrícia, tá? Precisa de ter graduação aqui, ou pelo menos alguma coisa que vai equivaler esse conhecimento. Ela não pode estar atuando sem esse título aqui não, tá certo? Legal. Já lá no artigo 3º e 4º, uma atençãozinha para esse negrito e esse vermelhinho aqui. Por quê? Porque o artigo 3º e 4º, ele versa sobre o planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde, que incluem o planejamento, aqui vai entrar aqui, ó, a SAI, tá? E o processo de enfermagem, tá? Aqui vai entrar aqui, ó, a SAI, que tem uma regulamentação dentro do COFEN, que vai regulamentar, e o processo de enfermagem, tá certo? A gente vai falar dele um pouquinho mais para frente aí, onde a gente faz avaliação, onde a gente faz coleta de dados, objetivos e subjetivos. É aqui que entra a sistematização da assistência. Uma atenção maior aqui no artigo 4º, que vai falar da programação da enfermagem, que inclui a prescrição da assistência da enfermagem. O cuidado, gente, ele pode ser prescrito pelo enfermeiro e ele fica lá no prontuário do paciente, como, por exemplo, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, curva glicêmica, muitas vezes coloca lá troca de curativo de 24 em 24 horas, aferição dos sinais vitais de 6 em 6 horas, curva térmica,
A gente tem um tantão de coisa que fica prescrita lá no prontuário do paciente, tá certo? Então, atenção nesse negrito aqui, que tá em amarelinho. Já no artigo 6º, fala o seguinte: são enfermeiros todo titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei. Lá no inciso 2, repetir aqui, né? O titular de diploma ou certificado de obstetriz ou a enfermeira obstétrica, conferido nos termos da lei. Lá no inciso 3 fala o titular do diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou de obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira, segundo as leis do país, registrada em virtude de acordo de intercâmbio, que já aconteceu, falei isso dentro de sala, né? Que o Sofia recebia lá estrangeiras lá da Angola, né? Do Japão, para poder estar atuando aqui, para aprender, né? Então, acordo de intercâmbio cultural, ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeira obstetriz ou de obstétrica ou de obstetriz. E lá no inciso 4 vai falar que aqueles que não estão abrangidos por esses incisos, todos esses aqui atrás, vai estar regulamentado aqui nesse decreto de 1961. Aqui traz a questão do enfermeiro naturalizado, né? Aquele que nasceu fora do Brasil, mas é filho de pais brasileiros, e dessas questões aqui. Não preocupa com isso daqui não, tá? Isso aqui é mais para critério de concurso mesmo, tá? Não costuma cair, não. Já o artigo 7º traz pra gente que são técnicos de enfermagem. O titular do diploma ou certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente, que é o COREM. Tá? Aqui vai entrar o COREM como responsável pela certificação, tá? Pelo registro do técnico de enfermagem. No inciso 2, traz pra gente o titular de diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Já aqui no artigo 8º, traz para a gente quem são os auxiliares de enfermagem. Lembrando que, atualmente, nós não temos mais autorizado, né? Pelo menos pelo estado de Minas Gerais, a formação de auxiliares de enfermagem. A gente não tem, por exemplo, o que tange aqui a legislação fala que até 400 horas de estágio você já pode se formar como auxiliar de enfermagem. Só que isso aqui na esfera estadual não é aceita de forma nenhuma, de hipótese nenhuma. Então, os auxiliares não é mais autorizado fazer formação, interromper o curso e pegar lá o título de auxiliar e registrar lá no COREM, tá? Mas aqui na lei ainda traz isso daqui. Não tem relatos, né, de registro de novos auxiliares de enfermagem, mas está aqui na lei e a gente tem que saber que é autorizado, né, ainda. Então, ó, são auxiliares de enfermagem. O titular de certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registrado no órgão competente. O titular de diploma, que se refere à lei lá de 1956. O titular do diploma ou certificado que se refere à Lei 2.604 de 1955. Meu Deus, olha só as datas, né, gente? Ó, muito antiga, por isso que tá realmente aí descontinuado, tá? Expedido até a publicação da Lei 20 de dezembro de 1961. Então, o titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, expedido até 1964, antes da ditadura, né? Aqui, ó, antes da ditadura, pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina. Nem existe isso aqui mais, gente. Isso não existe, tá? Fiscalização de Medicina e Farmácia, agora está desmembrado. Nós temos aí o CRM, que vai atuar regulamentando a medicina, e a farmácia também tem o seu órgão regulamentador. Tá? O Ministério da Saúde ainda continua, né, persiste aí, regulamentando toda a esfera federal, estadual, municipal, né? Legislando todas as leis que nós temos aí a respeito de saúde, e órgãos congêneres da Secretaria de Saúde das unidades da federação, nos termos aí da lei de 1934. Olha as datas, né?
Começa lá bem lá atrás. Então, ó, as datas, ó, 1934, 1946 e 1959. Então, é por isso que a gente não tem aí sendo formados essas questões de enfermeiro prático, né? O meu pai foi um desses, né? Um enfermeiro prático que trabalhava lá no HPM e atuava como enfermeiro, né? Nem era como auxiliar, não. E aqui o pessoal enquadrado como auxiliar, nós temos a lei de 1967 e o titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrados em virtude de acordo com o intercâmbio cultural e revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. Aqui na lei traz pra gente a questão das parteiras, tá? Então, ó, muita atenção. O titular de certificado previsto no decreto de 8.778 de 1946. Gente, isso aqui, ó, é aquele pessoal que eu falei que trabalha lá nos grotões do interior de Minas, da Bahia, né? Jequié afora, que fazia os partos, né? Acompanhava as gestantes. Hoje a gente não tem isso mais, mas ainda permanece aqui na lei o titular certificado previsto nesse artigo que tem aí essa autorização dentro da lei, tá? A titular do diploma ou certificado de parteira ou equivalente conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil até 2 anos após a publicação desta lei como certificado de parteira. Lembrando que parteira lá pra gente, na prática, é a enfermeira obstetriz, tá certinho? Já o artigo 11, ele traz o seguinte, vamos ter atenção aqui, ó. Nós temos aqui, ó, competências que são privativas e parte da equipe relacionadas ao enfermeiro. O que isso quer dizer? Que, como parte da equipe, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, todo mundo, a galera toda, tá? Aqui engloba todo mundo, ó. Técnico, auxiliar, parteira, ó, parteira e enfermeiro. Então, é comum a todo mundo, tá certo? E aqui é privativo do enfermeiro. Vamos aprender a entender isso daí. Lá no exercício, pedi para que vocês escrevessem todas as competências. Sei que é um pouquinho grande, mas escrever traz aí para a gente uma forma melhor de aprendizado. Mas quem não conseguir, pode resumir, tá? Faz um resumão disso daqui, que dá também. Então, ó, privativo do enfermeiro. Olha só, vamos guardar aqui, ó, os verbos. Por que verbos, professora? Porque ele vai me orientar quando eu for fazer uma questão, tá? Então, quando eu falo de privativo do enfermeiro, eu vou olhar o verbo de ação, de gestão. Se fugiu disso daqui, opa, sinaliza, tá? Liga o alerta. Se fugiu de gestão, se fugiu de gerência, se fugiu de direção, não é privativo. Cuidado com isso aqui, ok? Então, ó, direção de órgãos de enfermagem integrantes da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada. Aqui a gente não exclui a esfera privada e chefia de serviço, tá certo? Ó, lembra lá do que falei lá na sala de aula? A gente vai ter ali como parte norteadora o enfermeiro, beleza? Não que o técnico de enfermagem não possa ser referência daquele setor, mas a chefia, né, imediata, aquela que vai supervisionar e que vai responder para todo o setor vai ser o enfermeiro. E a unidade de enfermagem, tá? Organização e direção, ó, mais um verbo, né? De quê? De gestão, ó, direção, organização, mais uma vez direção, ó, do serviço de enfermagem de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço. Planejamento, organização, coordenação, ou seja, é privativo do enfermeiro.
execução e avaliação de serviços da assistência de enfermagem, consultoria, auditoria, também é parte de gestão. Ah, professora, mas eu já vi técnico de enfermagem fazer auditoria. Ele faz junto com o enfermeiro, ele não responde pela auditoria, tá? Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. O que é isso, professora? Emissão de parecer é laudo, tá? Laudo técnico. Por exemplo, aí os enfermeiros que atuam aí na esfera federal, que vai aí colocar a opinião, né, a respeito aí de uma política ou de alguma coisa que é referente à nossa profissão. Somente o enfermeiro é que pode estar colocando cientificamente, né, os artigos, as publicidades aí nas revistas de enfermagem e em todos os órgãos que estão autorizados para poder postar, tá? Consulta de enfermagem. O enfermeiro pode sim e faz, tá? A consulta de enfermagem. Passei, mas depois eu volto lá. Ainda como privativo do enfermeiro, temos aqui a prescrição da assistência de enfermagem, que vai entrar a questão de cuidados, tá? Sinais vitais, mudança de decúbito, curva térmica, curva glicêmica, relacionada a isso daqui, tá? Banho, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves. Ou seja, professora, então quer dizer que quando o paciente está muito grave, lá no CTI, o técnico de enfermagem não pode assumir porque é privativo do enfermeiro? Sim, pela lei fala que se o paciente está muito grave, somente o enfermeiro pode assumir. Mas isso acontece na realidade, minha gente? Não, isso não acontece na realidade, tá? Na realidade, o técnico vai assumir, vai cuidar junto com a equipe, fazendo parte da equipe, tá certo? E coisas relacionadas à extrema gravidade, claro, será o enfermeiro que vai avaliar. Então, cuidados de enfermagem com maior complexidade, mais uma vez, trouxe aqui em negrito e caixinha amarela para vocês, tá? Técnica que exigem conhecimento de base científica, tá? Onde eu preciso ter uma cientificidade maior, onde eu preciso ter uma garantia de que aquele aprendizado do enfermeiro está sendo ali executado, tá? Ok, belezura, entendi, professor. E como parte de equipe, como que isso funciona? A gente vai mudar os verbos. Olha só como é que esse verbo aqui, ó, ele é mais assim, assistencial, né? É uma coisa assim mais assistiva, né? Um verbo de ação, mas é verbo de assistir, né? Participação. Olha só, a grande maioria aqui, ó, participação, prescrição de medicamentos, mas aí vocês têm que lembrar que prescrição de medicamentos não é privativo só do enfermeiro. Por quê? O médico, tá? O médico também o faz. O anestesista também o faz. Então, não é só privativo do enfermeiro, por isso que é como integrante da equipe. Ah, professor, então aqui vai trazer competências também que são direcionadas a outras profissões na interdisciplinaridade? Sim, vai falar aí de outras profissões, tá certo? Então, ó, como integrante da equipe, participação no planejamento, execução e avaliação da programação da saúde. Isso aqui é só do enfermeiro? Claro que não, minha gente. Vocês vão ver que lá nas competências do técnico de enfermagem fala a mesma coisa, tá? A participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais, ó. Prescrição de medicamentos estabelecida em programas de saúde pública. Lá no posto de saúde, o enfermeiro pode sim prescrever dipirona, Buscopan, né, dentre outros medicamentos que está prescrito lá, que estão contidos lá na legislação. E rotina aprovada pela instituição de saúde. Participação em projetos de construção e reforma da unidade de internação. Prevenção de controle sistemático de infecção hospitalar. O que é isso aqui, minha gente? Que eu falei com vocês, ó. CCIH. Professor, o técnico de enfermagem pode participar? Indiretamente, pode sim, tá? Aqui ele pode entrar e estar colaborando com a CCIH.
prevenção de controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência da enfermagem. O que é isso aqui, minha gente? É chamado de NSP, que é o núcleo de segurança do paciente, tá? É aqui que não somente o enfermeiro, mas o técnico vai estar atuando, tá? Lá na regulamentação NR32 também fala um pouquinho disso daqui, mas não é só isso, tá? Nós temos um protocolo imenso do governo falando do núcleo de segurança do paciente. E aqui, na assistência de enfermagem, a gestante parturiente puérpera. Uai, professor, mas não é só obstetriz, não? Não é só parteira? Não, lembra que eu falei? Aqui, ó, tá em negrita e caixa amarela. Para quê? Para que vocês lembrem que o enfermeiro pode sim fazer parto sem distócia e também pode fazer a episiotomia, perdão. Belezura? Mais para frente aqui eu vou mostrar a vocês, ok? Aqui ainda temos acompanhamento da evolução de trabalho de parto, ó, bem grandão, coloquei tudo amarelão para vocês verem que está aqui regulamentando que o enfermeiro sem a especialidade pode fazer. Execução do parto sem distócia, educação visando a melhoria de saúde da população. Então, gente, educação visando a melhoria da educação, da saúde, é privativo só do enfermeiro? Engloba aqui o técnico de enfermagem? Com certeza, né, minha gente? Esse papel de educador não é somente do enfermeiro, tá? O papel de educador cabe a toda a equipe de enfermagem. Já aqui fala da questão dos enfermeiros obstetras, tá? Aí vai falar lá no artigo 6º, que são os enfermeiros obstetras, que essa lei incumbe ainda assistência a parturiente de parto normal, identificações de distócias obstétricas e tomadas de providência até a chegada do médico, realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local. Belezura? Então, aqui, ó, traz pra gente essa questão do enfermeiro tá podendo fazer aí esses procedimentos. Lá no artigo 12, o técnico fala aí da questão da competência do técnico de enfermagem. Artigo 12 fala da competência do técnico de enfermagem. Então, aqui, ó, traz pra gente o que versa esse artigo, ó. O técnico de enfermagem exerce atividade a nível médio. Professora, por que eu tenho que lembrar disso? Porque cai em prova, minha irmã. Ó, nível médio. Médio, ok? Envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. O que as bancas fazem? Troca tudo, tá? Cuidado aí. E participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente. Aqui temos aqui 4 incisos que fala da ação do técnico de enfermagem, a competência, né? Então, participar da programação de assistência de enfermagem. Uai, não tá igual do enfermeiro? Eu vi isso no artigo anterior. Fala sim, tá igualzinho. Lembra lá que eu falei com vocês que a participação do enfermeiro na assistência era igualzinha do técnico de enfermagem? Pois então, participar e orientar a supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, ok? Então, o que? Auxiliar é auxílio. Você vai ajudar, tá? Lembra lá da passagem de sonda que eu falei com vocês, que é vocês que são o nosso braço direito ali, né? Quando a gente tá aí num aperto danado, uma sondagem difícil, é o técnico que tá lá com a gente nos ajudando, porque tem vezes que aperta, né? Então, ó, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto, né? Aqui, ó, tem um exceto grandão aqui, as privativas do enfermeiro. Então, pode fazer sondagem vesical de demora? Não pode. Pode fazer sondagem vesical de alívio? Também não pode. Pode fazer sondagem nasogástrica? De forma nenhuma. E sondagem nasoentérica? Também não pode, tá? Uma ressalva aqui na sondagem de alívio, porque existe uma regulamentação que autoriza a passagem de sonda de alívio pelo familiar ou cuidador, tá? Quando há necessidade
de aliviar bexigoma de urgência no domicílio, tá? Então, na internação domiciliar, você, se for trabalhar como cuidador, vai poder passar sondagem vesical de alívio, sim, tá? Tem uma regulamentação que fala disso daí. Isso é uma ressalva, tá? É uma exceção. No hospital pode? Não pode, tá? Isso aqui não pode no hospital. Aqui no domicílio já pode, tá? Tem uma outra regulamentação que vai falar disso daí. E participar da equipe de saúde. Ora, bolas, mas não tá igualzinho do enfermeiro? Olha só, né? Muito parecido. Tá certo? Então, guardem aí essas questões do verbo, tá? Aqui, ó, o do enfermeiro é participar, participar, participar e executar, tá? Do enfermeiro é mais, o que é privativo é referente à gestão e o outro é também a participação, tá? Aqui no artigo 13, vai trazer para a gente a questão da competência do auxiliar de enfermagem, que eu já falei com vocês, que não está sendo mais autorizado a trabalhar, né? Então, o auxiliar de enfermagem exerce atividade a nível médio de natureza repetitiva, de natureza repetitiva. Cuidado, taca isso aqui como competência de técnico. A lei traz para o auxiliar, tá? Não quer dizer que você não o faz, tá certo? Mas você vai estar como parte da equipe, tá certo? Então, ó, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como participação do nível de execução simples em processos de tratamento, cabendo-lhes especialmente. Então, professora, quer dizer que a supervisão vai ser feita pelo enfermeiro? Não somente pelo enfermeiro, tá? Porque aqui é nível simples e você, como técnico de enfermagem, está no nível médio, tá? Então, sim, o técnico de enfermagem vai supervisionar o auxiliar, tá? O técnico de enfermagem, belezura? Então, ó, o auxiliar, ele tem como competência observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Olha só, uma coisa mais observativa, né? É mais de observação. Uma coisa menos invasiva, uma coisa mais tranquila, né? Executar ações de tratamento simples. Por exemplo, sinais vitais, tá? Ofertar um copo de água, um cuidado simples. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. Então, ali uma higiene oral, né? Um banho de aspersão. Tudo isso entra aí como cuidado que é pertinente ao auxiliar e participar da equipe de saúde também. Viu que é parecido? Cuidado aí, né? Que pode ser que vocês peguem uma prova na vida, não na minha, tá? Na minha tá de boa. Mas uma prova na vida que mistura todos esses conceitos aqui e a gente tem que saber diferenciar, belezura? Lá no artigo 15º, traz aí as atividades referidas no artigo 12 e 13, que são as atividades do técnico e do auxiliar, quando exercidas em instituições de saúde públicas e privadas e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão do enfermeiro. Então, quer dizer que se a unidade não tiver enfermeiro, tem só técnico de enfermagem e auxiliar, pode funcionar? Não pode funcionar. Sem enfermeiro, não pode funcionar, beleza? Ok, vamos passar para frente. Aí, no finalzinho lá da lei, traz para a gente o quê? O artigo 15A, que tange a respeito do piso salarial, né? Que trouxe esse aumento para a gente. Então, o piso salarial nacional de enfermeiros, contratados sob regime de consolidação das leis de trabalho, CLT, aprovada pelo decreto Parará, né? Aqui, ó, será de 4.750. Isso aqui está lá na Constituição Federal, isso não está somente na lei, tá? Foi colocado lá na Constituição Federal, no artigo 198, se não me engano, tá? Tenho que conferir, que vai falar aí a respeito do piso salarial. Tem exatamente isso daqui, tá? Que foi incluído por essa lei aqui, ó, Lei 14.434.
Quem quiser, puxa uma setinha e faça a leitura desta lei, tá? É basicamente o que tá aqui, mas aí explica melhorzinho, tá? E fala também a questão do que vai ser o salário do técnico de enfermagem. Então, o salário do técnico de enfermagem vai ser 70% em cima deste valor, tá certo? E do auxiliar, 50%. E dos auxiliares e parteiras, né? Ainda colocou aqui essa diferenciação. Vai ser 50%, tá? E aqui ele faz novamente aquela diferenciação da parteira para a obstetriz, né? Então, a parteira aqui entrou como se fosse uma auxiliar da obstetriz. Então, como é que fica isso na realidade? Tirei lá do site do Corém, ó, enfermeiros o valorzinho, que é, né, 4.750, para os técnicos de enfermagem, 3.325, e para os auxiliares, 2.375. Belezura? Ah, professora, mas não é todo mundo que está pagando piso. Eu sei, meu irmão. O que acontece quando a esfera estadual ou a esfera municipal não consegue pagar ainda o piso? Ela tem um prazo, tá? Ela tem um prazo para se adaptar e constituir recursos para pagar a equipe de saúde dela, tá? E até que se finde, até que se finalize esse prazo, a esfera federal vai complementar. Então, a esfera federal vai estar atuando com complementação de fundos para pagamento de pessoal. Complementação, tá certo? Em alguns editais vocês veem isso daí, o edital de Neves tinha isso, tá? Que pagava um X valor e a esfera federal se compromete a pagar o restante, até que se finde esse prazo de adaptação a respeito desse novo piso, tá certo? Aqui no artigo 15E vai falar aí que as instituições de saúde públicas e privadas ofertarão aos profissionais de enfermagem referidos no parágrafo único deste artigo condições adequadas de repouso. Gente, eu já tive condições de repouso absurdas. Já deitei no chão, só tinha um papelão para deitar. E já deitei com um colchonete raso num bloco cirúrgico na sala de equipamentos, tá? Então, agora é lei, instituído em 2023, a regulamentação durante todo o horário de trabalho, porque isso não era respeitado. Tinha descanso de médico e não tinha de enfermeiro. Então, agora é lei. O enfermeiro tem que ter, o enfermeiro técnicos, né? Toda a equipe de enfermagem, toda a equipe aqui no caso, tá? Toda a equipe de enfermagem deve e tem o direito de ser tratado com dignidade e respeito. Então, ó, lá na lei vai versar pra gente, vai trazer pra gente essa questão aí das características do descanso da enfermagem, né? Que devem ser destinados especificamente para o descanso dos profissionais da enfermagem. Mas, professor, como é que funciona isso então? É só para enfermagem? Sim, no que tange a lei, sim, somente para a equipe de enfermagem. Quer dizer que vai estar na prática? Não. Quer dizer que pode ser que você encontre uma coisa diferente, como lá no Sofia, que tem um descanso gigantesco lá no último andar do hospital, onde médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, assistentes de limpeza, todo mundo dorme lá, tá? Tudo misturadinho. Não é exclusivamente. Aqui fala alguma coisa de exclusivamente, fala que especificadamente deve estar aí direcionado para a enfermagem, tá? Mas não traz aí essa questão da exclusão, então tem sempre a tal da vírgula na legislação, né? Ser providos de mobiliário adequado, né? Cama, colchão, né? Pelo menos lençol, né? Para poder dormir. Ser equipados com instalações sanitárias, né? Para você ter sua privacidade, acordar, levantar, escovar um dente, utilizar o banheiro, poder tomar um banho. Ser arejado, né? Não ser uma sala funda lá no fundo
do hospital, onde não tem nem uma janela para você poder respirar. Ser dotados de conforto térmico. Ou seja, o que é isso? Ou ter ali um ar-condicionado que permita que você descanse ali dentro, né, sem morrer de calor, ou que você tenha pelo menos janelas para poder abrir, tá? Para não sentir nem calor, nem frio, tá? Então, pouco frio aqui, ó, nenhum nem outro, belezura? Ter a área útil comparável. Ai, eu tenho a questão do acústico aqui, tá? Não pode ser barulhento, não pode ser do lado de máquina, não, apitando na cabeça do enfermeiro ou de quem estiver lá, não, tá? Do técnico, não pode ter máquina apitando o tempo todo, igual eu tinha lá no bloco cirúrgico, eu tinha que dormir no chão com a SRPA do lado, que ficava o tempo todo. Ter área útil compatível com a quantidade de profissionais diariamente em serviço. Então, se eu tenho lá 200 empregados registrados, eu tenho que ter cama para todo mundo, tá? Eu tenho que ter um espaço que abarca aqui para todo mundo, tá? Eu tenho que ter um espaço que vai abarcar aqui e acomodar todo mundo, belezura? Se eu tiver 2.000 pessoas, professora, eu vou ter que ter um local que vai abranger todo esse pessoal aqui. Você vai colocar todo mundo para dormir ao mesmo tempo? Claro que não, meu irmão. Tu vai colocar aí em revezamento, tá? Então, existe uma ANR específica que vai falar aí a respeito do descanso, né? Da questão do conforto térmico, do conforto acústico, relacionado aí o descanso aos profissionais, tá? Principalmente em obras. Tem a ANR3 que traz isso aí pra gente. Prontinho. É isso que eu queria falar com vocês. Espero que esse vídeo ajude e que sirva aí de orientação para vocês na prova. Um beijão e até a próxima semana.